que foi uns 15, 20 minutos. Vamos ver aqui, o pastor aqui está. A pastora tomando o seu chá de manhã. O pastor Bom dia. Paz do Senhor. A paz. Bom dia. Bom dia. Aqui é boa tarde. Aqui é quase boa tarde. É praticamente boa noite. Já estamos chegando, já está anoitecendo aí. Aqui é praticamente boa noite. Como Paz vocês seja estão? com todos. Vocês estão bem? Bem, graças a Deus, Graças tudo bem. ao bom Deus, né? E você, como está? Maravilhoso. Eu dormi muito bem ontem. Amém. Então, isso é que a minha esposa fala sempre de manhã. Dormi bem, eu dormi. Ela também. Sim, Que bom, Senhor, graças a Deus. Que bom, né? E realmente o Senhor deu um descanso para nós. Aqui teve uma mudança de horário, baixou mais 1 hora, agora aqui são 2 horas da tarde, e eu caio bem nessas coisas. Meus amados, então, o que você tem que falar para o mundo? Pensaram nisso? Isso aí, então. Hã? Dá um alô aí, pessoal. O texto é o texto de Filipenses, né? Bom, se vocês não têm nada na mente para falar, né? Eu pensei nisso na Filipenses, deixa eu ver aqui, Filipenses 1, 1:15. e 1:15 até a 18. 1:15 a 18. Muito interessante, é muito bom. 1:15 e 18. Uhum. E você olha o versículo 15, e há sempre essa pergunta, né? Nessas igrejas de Deus que fala que muitos pregam Cristo, isso seja o pastor pregando a igreja ou o irmão pregando para outro irmão. E aqui em dia 15 fala, deixa eu colocar o texto aqui, fala que é feita por inveja, por rivalidade. Sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui são coisas que são pregadas, mas será que o pessoal realmente entende isso, né? Por que, né, Matos? Por que há essa inveja, há essa rivalidade entre os irmãos? Né? Vocês devem ter passado por isso, já estão nisso há muito tempo. Eu acho que é o eu, né, Matos? É o eu, não é isso? Justamente. Sim, vamos entrar na igreja novamente aí, né? Vamos entrar aí. O eu que muitas vezes fala mais alto do que o amor por Cristo, o amor verdadeiro, sabe? Muitas vezes a pessoa deixa esse amor em segundo plano e começa o eu dela falar mais alto. E daí ela começa a ser concorrente. Se pular logo no versículo 17, fala sobre um cachorro brigando. Fala aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade. Por que assim, pastor? Por que há pessoas que entendem essas coisas assim com Cristo e continuam falando essas coisas, né? Continuam pregando por egoísmo, por inveja, por rivalidade. Por que isso? É a vontade realmente que a pessoa tem de ser importante? É isso, será? Sim, sim. E a vontade dela, do eu dela ser maior, o ego dela ser superior aos de outros pregadores, muitas vezes, passa do limite, passa do entendimento humano, muitas vezes até. Porque a pessoa, quando nós estamos aqui para pregar Cristo, é Cristo vivo. Nós não estamos aqui para pregar o nosso eu. Então, eu tenho que diminuir. Eu não posso. Se de repente a gente pregasse aqui e fechasse a câmera, as pessoas iam ter que ver só Cristo e saber que aqui existia uma pessoa que estava falando do amor de Cristo, mas que essa pessoa, tanto faz quem é a pessoa que está falando, porque o importante é a palavra que a pessoa está falando, mas não por concorrência, porque Cristo é ele que tem que crescer, a gente não tem que crescer. A gente tem que crescer a estatura do varão valoroso, cada dia mais pregar a palavra do Senhor.
sabe? Ter mais entendimento das coisas do Pai. Não querer ser melhor do que o nosso irmão. Muito pelo contrário, a palavra diz que a gente sempre faça do nosso próximo maior do que a gente. Se eu não me engano, eu acho que é em Coríntios, né? Que Paulo ele fala para eles que eles são cristãos carnais, né? Vocês estão carnais, né? Então, o que é o cristão carnal? Né? Esse é o problema, é o cristão carnal, né? Ela é cristã, né? Ela teve uma experiência com Deus, mas continua carnal, ou seja, o eu está dominando, né? Justamente. Paulo, ele descrevia a igreja de Corinto como uma igreja que, tipo, tinha vários atributos, sabe? Tinha todos os dons, né? Tinha todos os dons, tinha tudo, mas era uma igreja carnal. Não era espiritual. E o Senhor, a cada dia, nos diz que é para a gente crescer na graça e no entendimento. A gente tem que crescer espiritualmente. É aquela guerra, né? Entre o eu e o espírito, né? Entre a carne e o espírito. Carne e o espírito. É aquela guerra. E eles estavam, tipo assim, perdendo aquela guerra. Tava meio parada, né? E é isso que daí acontece isso, pastor. Já aí vem, esses são sintomas, né? A pessoa começa a pregar Cristo com outras intenções, né? Que não são agradáveis a Deus, né? Como existem muitos pastores que pregam Cristo financeiramente, como se fosse um emprego, como se fosse uma questão de ganhar vantagens financeiras, lucrativas. Verdade. Cristão carnal. Nossa, vocês... eu aprendo cada coisa com vocês. Igreja carnal. E como fazer isso, pastor? Vocês aí... qual mensagem que nós daríamos assim para os irmãos que estão vendo isso acontecer na igreja deles? Eu recebo e-mails, e-mails muito tristes, tá? Muito, muito tristes. Claro, eu não vou falar o nome das pessoas, mas foram maltratados. Nossa, teve essa pessoa que falou que ela quase suicidou por causa da igreja, tá? Ela estava sendo muito, muito maltratada. Então, como é que é isso, amados? Como podemos falar uma palavra para as pessoas que estão na igreja de Deus, estão passando por essa pressão tão enorme? Ela está vendo isso tudo que acontecendo na igreja, o pastor, e ela tem, de repente, ela tem um discernimento do Senhor. Eu acho que uma pessoa assim está se sentindo encurralada, né? O que eu faço? É uma pergunta muito difícil, né? Eu diria para uma pessoa dessa que não olhe para o homem, porque o homem sempre vai ser falho. Ela precisa olhar para Cristo. O homem é falho. Mesmo quando a gente tenta ser assertivo em todas as coisas, em algo a gente vai estar falhando. Então, se a pessoa focar simplesmente na natureza humana, a natureza carnal do pastor que está ali na frente, ela vai se frustrar. Mas ela precisa olhar para Cristo. Porque o grande problema é que muitas vezes a pessoa foca na vida do pastor. Às vezes ela foca ali no pastor. Não que o pastor precisa ser uma pessoa errada. Porque é errado e é pecado um pastor ser errado. Eu apontar o dedo e falar, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é errado. Eu tenho que ser exemplo. Porque se um dia eu escolhi representar Cristo aqui na Terra, eu tenho que representá-lo com excelência. Eu não posso representar ele de uma forma errônea. Sabe? Eu sou isso, eu sou, sei lá, eu sou uma alcoólatra, exemplo. Não sou. Não bebo. Eu sou uma alcoólatra, tá? Mas daí eu fico apontando com o dedo lá e falo para as pessoas assim, alcoolismo é pecado. Entendeu? Isso eu não posso fazer.
Porque eu tenho que viver o Deus que eu tenho pregado. A pessoa, então, ela tem que ser exemplo. Mas quando você está vendo que, de repente, você está ali na igreja... Amor, fecha a porta. Quando você vê que você está vivendo numa igreja, você está ali há muitos anos, toda a tua família está ali. De repente, se você sair, a sua família pode até se desvirtuar do caminho do Senhor. Então, por amor a Deus, por amor à sua família, fica ali e não olha para o pastor, olha pelo que Cristo está falando através do pastor. Porque o Senhor Deus usa até as pedras para falar. Então, aquele pastor que está fazendo as coisas erradas, ele vai ser usado por Deus da mesma forma. Se ele vai ter a salvação, ninguém de nós podemos garantir, porque o Senhor, naquele grande dia, vai falar assim, ó, ovelhas para cá e lobos para cá. Ah, mas eu preguei em seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, afasta-te de mim, eu não te conheço. E muitas vezes vai ser pastores, pregadores, pessoas que pregou a vida inteira, mas nunca viveu aquilo que pregou. E isso é muito interessante, né? Porque, claro, a gente entra na igreja, o primeiro amor, né? Que a gente nunca deve perder, com certeza, né? Mas é normal a gente entrar na igreja e ter pessoas assim como exemplo, né? Você acaba tendo homens de Deus como exemplo, né? Nossa, eu gosto dele, eu queria, né? Uhum. Você se espelha, né? Como Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Justamente. A Então, vida pessoal... Ah, perdão, pode não, concluir. então é isso, daí a gente entra na igreja e claro, nós acabamos nos espelhando em pessoas, claro, mas o certo é, como a pastora Niva falou, a gente começar a focar em Cristo, né? Você começa a focar em Deus, em Cristo e menos no homem, né? Entendeu? É como a pastora Niva explicou, é errado você depositar toda a confiança num pastor, né? Toda a tua confiança se deposita, né? Não, não é certo. Né? Daí você vai aprendendo, você vai ter tendo um relacionamento com Deus, né? E ao mesmo tempo tendo homens e mulheres de Deus como um exemplo, claro. Sim, você pode tomar como exemplo. Quando você vê Não, que um nossa, homem ou que uma unção, mulher né? é de Deus verdadeiramente, tome como exemplo para a tua vida. E tenta seguir também. Porque assim como Paulo disse, olha, olhe para mim. Paulo chegou ao ponto de falar, olhe para mim. Porque ele estava seguindo o exemplo de Cristo. Então, a irmã Aline, ela falou, a vida pessoal e sua autoridade influenciam espiritualmente todo um rebanho. Justamente, influencia. Por quê? Porque normalmente o homem, a tendência é olhar para o exemplo do homem. É a mesma coisa, se vocês estivessem aqui todo sábado, ouvindo a gente falar, eu e o meu esposo, Pastor Jones, se vocês estivessem aqui todo sábado ouvindo a gente falar, só que antes de a gente tivesse aqui com a cara emburrada um com o outro, brigando, discutindo, qual é o exemplo que nós estaríamos dando? Sabe? Se o pastor João soubesse de repente que eu e o Jones a gente vive se pegando, brigando, discutindo, o pastor João não ia trazer a gente para cá? A gente não estaria apto para aconselhar ninguém. Na verdade, nós precisaríamos de conselho. Não que a gente não precise, mas a gente tenta sempre ter uma vida digna, a gente tenta ser exemplo. Se as pessoas que antecederam a gente não foi exemplo, é entre elas e Deus. Eu tento ser exemplo. Eu erro? Posso errar. Mas muitas vezes nós erramos tentando acertar. Eu e o Jones, a gente sempre tentou dar exemplo de vida para as pessoas. E as pessoas acharam defeito até em Jesus Cristo, né? Então, A irmã Aline perguntou, então por que Deus orienta o sai dela, povo meu?
Aí, na verdade, já não é tão correspondente a conduta só do sacerdote na época. Na verdade, é correspondente à conduta daquela congregação. Sai dela é a igreja falsa, a igreja a Babilônia, né? Você sair dessa questão, dessa Mas, congregação, desse sistema babilônico. mas aí é outro assunto já, mas Não é propriamente em cima disso. agora mas Mas é do tem. sistema do que... Infelizmente, a coisa tá ficando difícil mesmo. Amém, irmã Até Gislaine. na parte, até no sistema religioso, né? Seja abençoada em nome de Jesus. Então, o que eles estão falando aqui ninguém é perfeito, né? Se vocês dois brigassem direto, eu acho que eu ia continuar convidando vocês. Vocês têm muita sabedoria nos Será? lábios. Não podia falar porque, como você fazia paz, né? Vocês estão brigando direto, estão desqualificados falar isso. Mas, com certeza, sim. Não tem ninguém que é perfeito. Se tem alguma coisa que eu sei nessa jornada minha, é exatamente isso. E eu acho que a maturidade do cristão vem como você se adapta num lugar que todos estão procurando Cristo, mas todos são imperfeitos, né? E há muita divisão por causa disso, né? Há muita divisão por causa disso. E para os irmãos, então, em todas as igrejas, né, é melhor, o que vocês estão falando, é melhor eles ficarem lá do que ficarem só em qualquer outro lugar, pelo menos estão em convívio do pastor que prega a Jesus. Tem até uma escritura que fala, a 18, fala, acho que é isso até, deixa eu colocar aqui. Salmo 133? Mas é verdade, porque o pastor, ele não é um super-homem, não. O pastor não é, não. Entendeu? Vocês verem aqui, logo aqui no versículo 18, né? Uhum. Pelo menos Cristo está sendo pregado, né? De um jeito ou de outro. Está sendo pregado. Isso. Então, essa parte aí que Paulo fala, a Filipenses, em Filipenses 1,18, é justamente isso. Porque eu tinha um grande problema em entender esse versículo. Porque eu pensava, poxa vida, mas como que pessoas que não vivem, não entendem, então eles são pessoas, falsos profetas podem estar pregando a Cristo. E aí Paulo chega simplesmente e fala assim, olha para eles, quando for falar para Paulo, tem pessoas que não são dos nossos e está pregando Cristo. E daí, o que nós vamos fazer? É isso que é pregar Cristo com outras intenções, que não são sinceras. Sim. Né? É a questão que eu falei do cristão carnal. Ele faz isso. Né? Ele acaba pregando a Cristo, quer dizer, é interessante esse conceito, né? Porque o cristão carnal quer dizer que ele é cristão ainda, ele tem o Espírito Santo, ele teve experiência, só que a carne ali tá vencendo, né? Concordo. Então o que acontece? A pessoa começa a pregar com intenções, com interesse, um interesse próprio, você tá entendendo? Não, tudo bem, mas ali, nessa parte do 18, eu nem sei se eles eram cristãos carnal, ali no 18. E o interessante foi a resposta de Paulo ali. Olha, contanto que eles preguem a Cristo, eles que continuem pregando. Você está dizendo que de repente eles nem conheceram a Cristo, nem conheceram a Cristo e estavam pregando né? ali para ser só um concorrente. Também pode isso. De repente, mas só que isso Paulo vai mais longe ainda, né? Vai mais longe. Bem pior. Eles nem né? conheciam, nem tinham aceitado Jesus, nem mas sabia nada. Mas só para agradar, né? Para agradar. Eles, então, se todo mundo está indo, eles acharam de repente nessa modinha isso de pregar tem, né? Cristo, uma então modinha, né? A gente vai pregar também. Aí todo mundo vira crente, né? Todo mundo vira cristão, né? A pessoa nem conheceu a Jesus, né? Justamente. Mas diz que é crente. Não, eu sou crente, eu sou evangélico, sei lá, né? Porque tá na moda, é uma coisa, como é que é? Assim, um modismo, uma coisa, sim, né? Sim. Legal, assim, então a pessoa diz que não, eu sou, né? Eu sou. Então, tal, o que acontece ali? Ali, simplesmente, Paulo chega e fala assim, olha, contanto que eles preguem a Cristo vivo, contanto que eles preguem a Cristo, deixa que pregue. Porque assim o nome de Cristo será propagado. Amém. Tá entendendo?
Paulo quis dizer assim, olha, se eles estão cuidando da salvação deles ou não, não me interessa, contanto que eles estejam pregando a Cristo. Porque tem isso também, amados. Muitas vezes, paz do Senhor Jesus a todos, me perdoem. Paz do Senhor Jesus, minha amada irmã Maria Eduarda, que Deus abençoe. Amém, irmã Maria Deus Eduarda, tá aí, guarde. glória a Deus. Glória a Né? Deus pela vida da nossa irmã. Então, amados, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa cuidar e zelar. A irmã Rosana, Deus abençoe, irmã Rosana, Deus abençoe muito. Todos os irmãos aí. Gislaine, quem que tá aparecendo aqui? Irmã Gislaine, irmã Aline. Todos aí, em nome de Jesus, né? Sejam abençoados. Mas aí que tá. A irmã Aline está perguntando, porque essa palavra é justamente, pastor João, mas a palavra não fala que Deus está a ponto de vomitar aquele que não está nem quente nem frio? É verdade. Então, aí ele estava falando da igreja de Laodiceia, e essa igreja de Laodiceia é a igreja que representa os dias de hoje. Aquele que não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tá aí a igreja que será vomitada. Essa E é outra coisa, a igreja que será vomitada por Jesus, amados. Olha só. Leia lá o que é Laodiceia, né? Então, vai falar, vocês são ricos materialmente, né? materialmente, mas espiritualmente. só que vocês estão cegos, pobres, cegos e nus. Nus e pobres, né? Entendeu? Então, e olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não, e o interessante é que Jesus Cristo, ele está fora dessa igreja. Ele está batendo, querendo entrar de novo. Então, o que acontece? Na minha opinião, a pessoa quando está morna, quando ela é uma pessoa que está em cima do muro, ela já decidiu para que lado que ela vai. A pessoa que está em cima do muro, ela já decidiu que ela está no mundo. Ela não está em Cristo. Qualquer pessoa que está morna, ela tá em cima do muro. Então, ela está no mundo. Ela não está em Cristo. Para começo de história. E ali na pergunta dela, mas a palavra nos fala que Deus está a ponto de vomitar. Sim, só que eu vou lhe falar uma coisa. Aí entra a tal parábola que eu peguei e falei, que não é uma parábola, na verdade. Em João, que vai falar assim, ovelhas para um lado e bodes para o outro. Às vezes, uma igreja inteira pode ser salva e o seu próprio pastor não ser. Tá entendendo? Por quê? Exemplo de pastor ladrão. Acho pesado falar assim, né? Exemplo de pastor ladrão. Mercenário da fé, né? Mercenários da fé, que ganha dinheiro em cima da fé do próximo. E usa a sua própria unção para isso. Justamente. O que acontece? Você dizimou? Sim. É um mandamento? É um mandamento. Você fez por amor a Cristo. O que o mercenário vai fazer com o dinheiro, ele pode estar falando que está fazendo ação social. Ele pode falar para você que ele está fazendo, é o telhado da igreja, é o telhado da igreja. Só que, o que acontece? Aquele pastor pode estar ali comprando carro importado, pode estar fazendo indo para a praia, pode estar fazendo tantas outras coisas com aquele dinheiro, só que ele vai prestar contas ao Deus Todo-Poderoso, porque o juízo vem primeiro para a igreja de Cristo. Vai vir primeiro para quem está no altar pregando a palavra do Senhor. A igreja inteira pode ir para Cristo e simplesmente o pastor não vai. Isso que acontece. É individual, né, queridos? A gente sabe que é individual. Ninguém vai subir, né, segurando no calcanhar do outro, né? É como está escrito, né? 2 estarão aonde? Numa cama. Um vai e o outro fica. 2 estarão numa cama, né? Amém, então, irmã Gessi. A paz do Senhor Jesus. Paz, irmã Gessi. Deus abençoe, irmã
Regina, irmão Evandro aí. Hoje estou bem, graças a Deus. A saúde um dia tá, outro dia não tá, e assim a gente vai caminhando todos os dias, né? Deus vai... O pastor João, sabe como é que é, o né? pastor João Aí sempre, coitado, ele fica naquela incógnita, nunca sabe se eu vou estar ou se eu não vou estar, sempre é aquela coisa, né? Então, eu mas nunca sei, graças a Deus. Pela nunca graça sei. mesmo, Pela né? Eu só sei que a coisa foi boa quando você aparece. Que foi como é que a noite, né? É quando a noite, que eu sei como é que foi a noite, né? É verdade, Então, Ô, pastor, dormir então um pouco, mas vivendo. vocês falaram tanto assim, eu procuro assim, tentando ajudar, de repente, muitos irmãos aí a terem intimidade com o Senhor, e às vezes, talvez eles acham um lugar que eles não estão sendo alimentados, espiritualmente, eles verem, talvez muita coisa acontecendo e eles conseguem ver, mas é difícil falar isso, né? O que podemos falar para irmãos assim ao redor do mundo, em vilas, em aldeias e lugares que ele só tem um lugarzinho para ir, e ele vai e ele vê muitas coisas que não bate com as escrituras ou com o conhecimento que o Senhor tem dado a ele. Justo. Eu acho que ele tem que tomar cuidado primeiro, antes de tudo, soberba, né? De saber mais do que os outros, querer colocar isso na congregação, etc. Então, eu acho que o que a gente podia consolar ele, dizer que ninguém é perfeito, né? No Senhor, ninguém é perfeito na fé. Agora, eu não estou falando, né? Como é que pastor? Mercenários da fé. Assim, né? São coisas, grave, né? Essa questão de ser mercenário da fé, tudo, é grave. É grave. Grave, né? Fazendo comércio dos irmãos? Comércio, justamente, é triste, é grave, então, a gente sabe, todos nós já passamos assim, por situações assim, sabe? Todos nós. Não só... Porque um dia, eu e o Jones, antes de ser pastor, a gente já foi ovelha. E a gente já passou pela mão de mercenários da fé. E a gente acreditava realmente que não eram mercenários. Mas só que uma coisa que o Senhor, numa revelação até, eu tive uma visão e passou várias coisas que eu tinha feito, assim, sabe, na obra de Deus, assim, tipo, ajudado isso, ajudado aquilo, aquela coisa, e daí passou tudo, assim, na minha mente, e o Espírito Santo falou para mim assim, tudo aquilo que você fez em meu nome está acreditado aqui no céu. O céu tem um banco celestial, que não é a matemática da Terra. Você faz isso aqui, e foi muito engraçado porque ele me explicou tão detalhadamente, você faz isso aqui e é multiplicado, é creditado várias vezes mais. Muitas vezes mais do que você imagina. A matemática celestial é assim, né? As coisas se multiplicam. Né? E o Senhor falou para mim, você tem crédito no céu. Porque uma vez eu perguntei para o Senhor, Senhor, tem alguma coisa errada? Porque eu vejo o Senhor me abençoando e eu não sou digna. Ele falou que não era por causa da minha dignidade. Realmente, ele falou que eu não era digna. Pela fé, né? Mas ele explicou a matemática celestial para mim, sabe? Que, aquilo que você fez aqui no céu é somado, é multiplicado. Muitas vezes mais do que você fez. Então, é bem interessante. Eu precisava responder mais uma pergunta da irmã... Ih, meu pai. Quem será? Aline, eu acho que é a irmã Aline, ela fez mais uma pergunta ali. Como aprender um evangelho, alguma falso coisa, evangelho? um falso evangelho, alguma coisa? Não Errar, todo mundo erra, mas pregar um falso evangelho, que me refiro? Tá, aqui para mim não está aparecendo. Evangelho. Aí é outra coisa, irmã Aline. Aí não é a questão do erro, aí não entra a questão do erro do pastor. A gente está falando só o erro da vida pessoal do pastor.
A gente está falando só do caráter, de repente, enganoso do pastor. De repente, ele ali é um lobo e está na pele de uma ovelhinha. Aí já entra no engano, na heresia, né? Aí já entra a heresia, já entra o engano da palavra de Deus. Já é um engano. Né? Aí já é outra coisa. Aí entra na pergunta do pastor João agora. Aí é falso profeta, né? Falso profeta. É um falso profeta. Aí entra na pergunta do pastor João agora, que ele pegou e falou, ó, de repente uma pessoa ali, né, pastor João, numa comunidadezinha, e tá ali pregando, de repente, uma pessoa ali que tá pregando erro, levando pessoas ao erro. É mais ou menos isso, pastor João? Está pregando sabendo que está fazendo o erro, né? Não é aquele que não é aquele que está pregando que não sabe, é aquele que está, por intenção, enganando a congregação, né? Por intenção, ele sabe que ele está fazendo isso. E a vaga, né? Não vamos ser... É como diz a palavra, né? A fé, ela vem por ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Amado, e esse irmão aí nessa congregação, ele vê essas coisas tudo acontecendo, e ele sabe que essas coisas estão erradas, ele não deve causar divisão na congregação, né? Só pelo fato que foi mostrado mais para ele, ele viu que muitas coisas estão erradas, e talvez muitos irmãos com ele estão errados. Eu acho que ele não deve sair corrigindo ou causando divisão nos corações na congregação, né? Como não, assim? Porque... Pois não. Não, porque senão a correção, sabe, pastor João? Porque senão a pessoa vai querer, de repente, corrigir um erro e a correção dela vai ser mais danosa do que o erro do próprio pastor. O pastor pode estar errando, mas de repente a pessoa vai querer corrigir. Ela vai corrigir com o quê? Com armas da carne dela também. Porque ela já suscitou a ira. Ela vai corrigir de uma forma carnal. E ela vai fazer outras pessoas se rebelarem. Quantas vezes a gente vê igrejas se dividindo, só que quando uma igreja se divide, grande parte do rebanho se perdem. E quantas pessoas que a gente sabe que se desviou do caminho do Senhor, por quê? Por causa disso. Porque não existe, né? Que tem, é como o pastor Neu falou, tem a correção carnal e a espiritual, né? A correção espiritual, ela dá fruto. Ela é feita em amor e é feita pelo Espírito Santo. Aí vai dar fruto. Vai gerar. Né? Agora, o problema é quando você faz carnalmente. Daí você acaba ofendendo a pessoa, né? Há muitas pessoas novas que assistem esse vídeo também. O que seria primeiro de tudo, se o cristão deve corrigir outro cristão, né? Já tem aquele que não julgai, joga isso na sua cara, né? Mas aos novos aí, o que seria assim um relacionamento, uma correção carnal e uma correção santa? Tua experiência, pastor. O que me vem é Gálatas 6, fala sobre isso, né? Ele fala justamente sobre a correção espiritual, né? Você corrige, mas guarda-te para que você também não seja tentado, né? Quando você corrigir alguém, lembra da tua fraqueza, né? Mas e ela é feita em amor. Mas o pastor João... Dá até para encontrar. O pastor João, não. O pastor João, na verdade, ele quer uma explicação sobre o que é a questão carnal e a questão espiritual. Entendeu? Então, você falou Gálatas, eu achei que você ia falar dos frutos da carne e frutos do espírito, na verdade. Então, a questão carnal é quando a pessoa está falando da própria carne. E como que você vai saber se a pessoa está falando da própria carne dela? Aí entra a questão das escrituras. E muitas vezes a gente, ali nas escrituras, existe os crentes de Bereia, que eles foram achados como um exemplo por Paulo, porque eles
iam e averiguava na palavra de Deus se o que a pessoa estava falando estava correto. Amém, né? Então, o que é a questão assim, mas o que eu te digo é, porque parece até contraditório, mas eu vou dar um exemplo. Os sonhos da Erin. Ah, mas ali é só sonhos, não sei o que, não sei o que, não. O Senhor falou na palavra dele, em Joel, que nos últimos dias nós teríamos sonhos. Ia ter profecia, ia ter sonho, tudo. Em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, tudo, teríamos também, fica em Jerusalém, porque do alto será revestido de poder. Amém. Tiveram o quê? Falar em línguas, tiveram também profecias, tiveram tudo. Glória a Deus. E o que acontece? A pessoa não precisa sonhar o capítulo da Bíblia. Não é isso. Mas que o sonho da pessoa, para ser testificado como um sonho profético, seja condizente com a palavra de Deus. Aqui, ó. Não seja algo contraditório com a palavra. Tem que estar alinhado, tem que estar alinhado. Por isso que o cristão tem que conhecer muito bem a palavra. É uma arma, é a espada, é uma arma que você tem. É o que você tem para contra saber o mal, se você está sendo enganado ou não. Tem que conhecer, que ele não tem jeito. A fé vem pelo ouvir, o ouvir é pela palavra, e a palavra a gente tem que ler. Mas aqui, ó, só lendo aqui, ó, essa é a fórmula da repreensão, né? É Gálatas capítulo 6, verso 1 ali. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, né? Corrigiu com espírito de brandura, com amor, com carinho, né? Mansidão. E guarda-te para que não sejas também tentado, você, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Porque se alguém julga ser alguma coisa e não sendo nada, assim mesmo se engana, olha só. Né? Verdade. Mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho em Cristo, né? E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, né? Glorie-se em você e não no outro, né? Justamente. Muito bem Porque falado. Porque cada um levará o seu próprio fardo, né? Aí, ó. Muito bem falado, escolher essas palavras, pastor Jones. Então, nesses últimos minutinhos aqui, eu queria virar a atenção aqui, porque nós temos aqui irmãos aqui que querem ouvir a voz de Deus e não estão ouvindo, e ela quer ouvir literalmente. A Alexandra fala que ela ora todos os dias para ouvir a voz de Deus. Se a gente pudesse concentrar em alguns minutinhos sobre ouvir a voz de Deus, não significa que Deus não esteja conversando com ela, né? Está conversando de uma forma diferente. Irmãos, é claro, a pastora Aníbal pode falar sobre isso, selecionado, o pastor Jones também, selecionado por Deus para ouvir as palavras dele, né? Mas há aqueles, igual o João, que não ouvem tão literalmente, né? Mas então, o que poderíamos falar aqui para a nossa irmã Alexandre? Eu acredito que tem outra aqui também que procura ouvir a voz do Senhor. Sim, a Célia está falando aqui, e ela também gostaria de ouvir a palavra do Senhor. Então, amados, acho que não devíamos ficar tristes se o Senhor não conversa com a gente literalmente, não é isso? Ele conversa por outros métodos também, né? Por sonhos. Pastor Aníbal está rindo, deve ter coisa boa saindo. Estou rindo porque, gente, eu não sonho nem com uma barata. Eu raramente sonho, entendeu? Então, e eu peço para Deus para eu ter sonhos. Então, eu acredito que é mais ou menos assim. Cada um tem um determinado dom. O Senhor, Paulo fala assim, olha, escolha os melhores dons. Eu lembro que eu pedi todos, me dá todos, entendeu? Me dá todos os dons. Então, a gente pede para Deus, nos dá os dons, nos dá os dons. Eu lembro que eu até pensava, será que é errado pedir todos? Eu quero todos, eu quero todos, eu quero todos. Sabe? Então, mas é isso aí. E a gente pede para o Senhor. E você falou que pede para o Senhor, para ouvir a voz dele. Mas você tem que perguntar, você tem que ver como que ele está falando com você.
Porque às vezes a pessoa espera uma voz audível e no tempo dela. E outra coisa que atrapalha muito é a ansiedade, sabe? Às vezes a gente fica tão ansioso porque a gente quer, sabe? E a gente não consegue alcançar. Mas no tempo do Senhor vai ser alcançado. O Senhor, você vai ouvir a voz do Espírito Santo e você vai entender que aquela voz é dele. E ela está no caminho certo, porque ela é a busca. Ela tem o desejo de ouvir. Então já está no caminho certo, entendeu? Agora Deus fala, porque ele fala, como o pastor João falou, pastor Aníbal, ele vai falar de todo jeito, amada. Todo jeito. Ele vai falar. Às vezes ele vai usar a criação dele inteira para falar com você. Ele está falando, né? também. O Senhor está falando, às vezes a gente não está escutando, às vezes, se eu me lembro aqui bem, acho que foi a Célia que falou, você acorda e não sabe o que sonhou. Ele faz isso, o Senhor faz isso de propósito, às vezes, tá? Ele já falou isso. Ele está treinando você enquanto você dorme com ele, mas é só o treinamento no seu sonho. Você acorda e não lembra que você sonhou. Não toda vez, algumas vezes que ele falou, né? Isso acontece muito raro, a gente não lembra do sonho. Para compartilhar aqui meu sentimento com a Célia, que a gente, todos nós estamos tendo uma expectativa quando o Senhor voltar, né? Ver os milagres do Senhor, ver as grandes coisas que o Senhor vai fazer. O que eu oro para ele, Célia, é para mim, o grande tchan, para mim vai ser ouvir a voz dele literalmente, tá? Saindo dentro de mim. Faz isso, vai para cá, vem para lá, faz isso aqui. E até mais do que os próprios milagres dele, tá? Essa coisa é minha. Glória a Deus. Eu queria mesmo que ele conversasse comigo, vai para cá, vai para lá, come coxinha, não, come empadinha hoje, tá? Eu acho que... Verdade. Amém, é verdade. Mas ó, fala. Ali, olha, a irmã Maria Eduarda deu a resposta ali, irmã Alexandra. Aqui. Nós temos que abrir os olhos espirituais e os ouvidos espirituais. Então, você, quando a primeira vez que o Senhor, certamente o Espírito Santo já falou várias vezes com você, irmã Alexandra, só que é aquela voz que você fala bem assim. Só que acha que não é, mas é. Que você pega e fala assim, aquela voz que você fala bem assim. Isso é coisa da minha cabeça. Todo mundo fala a mesma coisa. Não, e a pessoa, ela acha que Deus só fala de um jeito. Então, se não falar daquele jeito, não é Deus. Não, mas só que a voz do Espírito Santo, amor, as pessoas têm uma mania de... Todo mundo que eu converso fala a mesma coisa. Mas isso é coisa da minha cabeça. Sabe? Meu Deus, olha, ia pegar essa garrafa aqui de água na mão e ele pegou junto. Mas isso aí era coisa da minha cabeça, sabe? Quantas vezes o Senhor pede para... oferece um copo d'água para o teu irmão, daí você fala, não, isso é coisa da minha cabeça, ele nem está com sede. Passa um minuto, o teu irmão fala assim, você pode me dar um copo d'água? Daí você fala, nossa, ele estava com sede mesmo. Deus confirma, viu? Né? Então, é isso, essa é a voz do Espírito Santo. E Deus confirma quando é ele. Ele vai pela confirmar. misericórdia dele, ele confirma, né? Sabe? Muito bem, amados. Vamos chegando já ao topo da hora aqui. Então, pode ficar tranquilo, que ninguém fique triste. Se você não é igual aos pastores que ouvem a voz do Senhor. Vai chegar um tempo que vocês vão ouvir, mas o Senhor está falando, como o pastor John falou, fala de vários métodos para você, tá? Sim, ele usa a criação inteira para falar. Fala. Os dons são diferentes, né? Os dons são diferentes, uns são profetas, os pregadores, uns são mestres. O Senhor conversa, ele tem um projeto para você, ele te ensina de uma maneira diferente, né? Sim. Já pensou se todo mundo é igual ao João? Como é que ia ser? Ia ser muito monótono. Deixa eu ver aqui. Irmã Alexandre, mas é isso, justamente isso. É que não tem uma regra, entendeu? Não existe uma regra, sabe, assim. Então, você vê aqui a menina de 11 anos, da Sara, falou exatamente isso para mim. Mamãe, Deus fala na nossa mente. Olha só. Olha aí. Olha só. Que bênção, né? Glória a Deus. Então, não fiquem tristes aí, se Deus não falar com você, por favor. Isso não seria da vontade do Senhor. Ele fala e fala constantemente com você de maneira diferente. Fala e outra coisa, nós estamos num tempo, pastor João, que o Senhor vai começar a
falar ainda mais, e vocês e eu e todos nós vamos sentir mais a presença do Espírito Santo, mais Glória a Deus. constante. É um tempo de busca. E Busca mais ao Senhor Amém. a cada dia, e vocês vão ver, do mesmo jeito que as catástrofes estão aumentando, o Senhor também, o inimigo enviou mais legiões de anjos caídos, mas o nosso Deus enviou mais miríades de anjos para nos guardar, a nossa proteção está maior, e nós estamos com os dons do Espírito Santo mais aguçados. Essa sensibilidade maior para as coisas do Espírito Amém. é o próprio Espírito Santo que colocou em nós. Então, só fique sensível às coisas do Espírito que vocês vão entender. Ele já falou isso, né? Quando o seu eu está muito alto, você não ouve ele, né? Tem que... Uhum. Tem que amenizar um pouco Agora, mais. quer ouvir a voz de Deus? Anda com ele, anda junto. Vai ouvir. Anda junto com ele. De repente, a gente conversa isso no próximo tópico. Como andar com o Senhor. Deus, É excelente tópico. Glória a Deus, né, irmã? Sério. Amado, estamos aqui, vocês fazem orações, por favor? A oração. Amém. Glória a vamos. Deus. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai santo, Senhor, obrigado, Jesus. Né? Muito obrigado por esse encontro de hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo aqui, Pai, né? Mais uma vez, o Senhor tem se manifestado. Em nome de Jesus. Com certeza o Teu Espírito Santo tem falado aos corações aqui, Louvado sem dúvida seja nenhuma. Deus. Todos que assistem, todos que escrevem no chat, todos que vão ouvir depois, ver depois, em qualquer parte do mundo, Pai. Em né? nome do Senhor Jesus. Com certeza, essa palavra está sendo propagada. Como, né? A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir é pela palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue, Pai? Então a tua palavra tem que ser pregada. Louvado seja Deus. Porque daí é que a fé, ela é gerada no coração das pessoas, ouvindo a tua palavra. Em nome Né? do Senhor Jesus. E obrigado, Pai, pela oportunidade de ensinar as pessoas, de poder esclarecer, sabe? As dúvidas. Espiritualmente, as dúvidas espirituais dos irmãos, Pai querido, para que eles possam crescer, né? Muitas são as mentiras, muitas são realmente mentiras, ensinamentos errados, né? Que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um que está ouvindo neste momento. Amém, Pai querido. Abre o entendimento dos seus filhos, meu papai. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço também que o Senhor dê sonhos proféticos para essas pessoas Glórias que a estão Deus, pedindo, Senhor Jesus. que o Senhor faça com que elas ouçam a sua voz, Pai, e Glória a que Deus, Pai. toda voz de engano caia por terra no nome santo do Senhor Jesus. Sim, Pai querido. Independente quem esteja ouvindo nos quatro cantos do mundo, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai alinhando o pensamento dos seus filhos aos seus pensamentos, Glória a Deus. para que assim se cumpra o seu propósito, que é bom, perfeito e agradável para a vida de cada um dos seus Sim, filhos. Pai querido. Senhor, abençoe a todos, em nome do Senhor Glórias a Jesus. Deus, E se né? alguém Em nome do tiver Senhor com Jesus alguma Cristo. enfermidade, que seja curado, sarado, remido e Sim, Pai transformado. querido, em nome do Senhor Se Jesus. alguém está pedindo uma cura neste momento, seja curado no nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus, Senhor. Que eu creio, da mesma forma que o Senhor vai Deus de e poder. está derramando cura sobre a minha vida, Nossa, eu Jesus creio Cristo. que assim será na vida dos meus irmãos. Senhor, abençoa Glórias a Deus. as famílias que não conseguiram ainda encontrar um lugar para congregar e escutar sua palavra Sim, verdadeiramente. Senhor Deus, mostra o caminho, a verdade e a vida para os seus Oh, glória filhos, a Deus, Pai. E tira seus filhos do engano. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai querido. Amém, Obrigado, Jesus. amém e amém. Guarda Glória e a Deus. protege e livra o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Amado, vocês orando, agora só uma oração para vocês. Eu declaro, Amém. no nome de Jesus, eu declaro no nome de Jesus que a paz, o amor do nosso Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, que vocês sejam cobertos pela asa do Senhor, Em nome de que o Jesus. sangue e o óleo da alegria vindo direto do coração de Jesus desça sobre a sua casa e sobre todos aqueles que amam o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fica na paz, amado. Então tá bom. Maravilhoso. Obrigado aí. Deus abençoe. Deus abençoe Tchau, a tchau. todos. Deus abençoe a todos, Deus queridos. abençoe. Um abraço a todos. Deus abençoe, pastor João. Tá bom, Deus abençoe, tchau, pastor tchau. João. Amém.